Bom dia a todos, né? Hoje, pessoal, nós vamos começar mais um capítulo, o capítulo 3, né? Nós vamos começar, né? Vamos mostrar aqui, ó. Nós vamos começar essa parte de calor, tá? Então, o fenômeno de transportes, pessoal, essa disciplina, ela envolve três grandes áreas, né? A mecânica dos fluidos, que nós vimos, né? Essas questões de perda de carga, intubulação, perda de carga localizada, perda de carga distribuída, né? Daí envolve a parte de transferência de calor, né? Que nós estamos entrando aqui agora na unidade 1, seção 1. E envolve também a parte de termodinâmica, né? Não, unidade 3, pessoal, desculpa aqui. Unidade 3, né? Unidade 3, seção 1, que é a transferência de calor, e a parte de termodinâmica, que é a unidade 4, né? Que é logo em seguida. Nós já sabemos que, né, existem três processos, né, de transferência de calor na natureza, né? E quais são elas? São condução, convecção e a radiação térmica, né? E aqueles exemplos tradicionais, né? Que são aqueles exemplos nossos tradicionais. Deixa eu colocar aqui. De condução, né? A parte do aquecimento, né? A parte do aquecimento de um metal, por exemplo, né? A parte de convecção, que é aquela questão. Nós vamos ver, só estou conversando agora, né? Depois nós vamos ver para frente aí direitinho. Convecção, aquela parte do calor, né? A água em aquecimento, que ela começa a fazer aquele movimento, né? E a parte de radiação térmica, que o maior exemplo são a energia que vem do Sol, né? Através da radiação magnética, né? Então, eu coloco aqui sempre, né, para o nosso curso de engenharia, como nosso curso é um curso de engenharia, eu sempre mostro, tento levar para a gente aí essa questão. Não estou vendo vocês, espera aí, deixa eu ver vocês. Essa questão de refrigeração, né? Até porque eu também sou engenheiro mecânico e trabalho com refrigeração também, parte de ar-condicionado, né, etc, né? E é o que acontece no sistema de refrigeração, né? Por exemplo, no ar-condicionado. O que acontece? Por que gela o ar-condicionado? Né? Porque você tem aqui, ó, um fluido, né? Tem um fluido refrigerante que percorre essa serpentina que vocês estão vendo aí, né? Então, esse fluxo, né? Esse fluido vem aqui dentro, né? Nesse trecho em vermelho, ele está no estado líquido. Ele está condensado. Por isso que fala, aqui, ele está condensado, ele foi condensado. Ele está aqui, ó, em líquido, né? Aqui ele é um líquido. É um fluido refrigerante, tá? Específico para isso. E daí vem esse fluido que aqui está em líquido, né? De repente ele entra por um dispositivo de expansão. O que é um dispositivo de expansão? Ele está num cano, num tubo menor,
De repente, esse tubo aumenta de diâmetro muito. Quando um gás tão sensível quanto o nosso fluido refrigerante tem uma alteração rápida de volume, o que acontece? Na natureza, tudo quer virar vapor. Tudo. Tudo quer virar gás. Tudo. A tendência de tudo, se você der um calor, é virar gás na natureza. Essa é uma das leis gerais da natureza, né? Então, na hora que você aumenta, você dá a possibilidade dele virar gás. Ele vem como líquido, se aumenta o volume dele, né? No dispositivo, aumenta o volume, ele quer o quê? Esse líquido quer virar gás. E para virar gás, o que ele quer? Ele quer calor. E o que ele faz? Ele rouba o calor do ambiente, porque ele quer virar gás. E o calor vem para cá e ele vira gás. E quando ele vira gás, o que ele faz aqui nessa parede? Que quando ele rouba o calor, o que ele faz? Ele retira o calor do ambiente. Ele gela o ambiente. E daí o que o ar-condicionado? Daí ele põe aqui um ventilador, ó. Ele põe um ventilador, que é aquele ventilador que a gente tem no ar-condicionado, joga um ar aqui, né? Aqui é no ar, aqui é na temperatura ambiente, que está quente. Então, esse ventilador joga um ar nessa serpentina em que o fluido roubou o calor. Então, se o fluido roubou o calor, ficou gelado aqui. Você joga o ar, então sai um ar gelado aqui. É assim que funciona o ar-condicionado. E daí que aconteceu? O gás aqui, ele virou gás, não virou gás? Então ele permanece como gás, ele vai virando gás, vai roubando o calor do ambiente, o teu ventilador vai fazendo circular aquele ar gelado e ele permanece em gás. E ele vai percorrendo aqui em gás e roubando o calor do ambiente. E o ar aqui facilitando essa troca, jogando o ar da sala, né, que está quente, jogando o ar nesse ambiente aqui que está gelado, resfriado, porque o líquido virou gás e está roubando calor, e daí ele entra no compressor. O que esse compressor faz, engenheiro? Esse compressor, ele comprime esse gás, né, e faz ele virar líquido de novo. Então, o compressor diminui o volume dele, diminuindo o volume dele, ele volta a virar líquido. E o processo começa novamente. Aqui, daí você tem lá fora, você tem também outro ventilador, do condensador, é o ventilador, que faz o quê? Ele dá uma esfriada nesse gás, porque ele esquentou, né? Ele esquentou porque ele roubou o calor da sala, ele esquentou, você joga o ar, ele baixa a temperatura de novo e vira líquido aqui, ó. Ele vai virando líquido, virando líquido, virando líquido, virando líquido e virou líquido. Daí o compressor força ele circular de novo e ele vai para a válvula de expansão de novo. Daí ele expande de novo, entra na sua sala, lá nossa, dentro do circuito frigorígeno, né, da serpentina, de novo, lá dentro do teu evaporador, que é aquele que fica dentro da sala, se for um split, é o evaporador. Ele volta a virar gás de novo, né? Ele começa a roubar de novo o calor, vira gás de novo, você joga vento, ele, né? E fica. Esse é o processo. Esse é o processo da geladeira e do ar-condicionado também, no teu split. É assim que funciona. Aí tem outras questões, né? Daí eu vou colocar, eu não quero que o líquido venha para cá, daí você põe um secador, né? Para não é líquido, né, misturar com gás. Né? Daí tem outros detalhes também. Mas esse é o princípio do funcionamento do ar-condicionado e da geladeira. É assim que funciona. Eu acho interessante, engenheiro, saber. Por quê? Né? O civil, porque
nas edificações tem o conforto térmico, né? Uma das preocupações minhas é o conforto térmico das pessoas onde moram. E todo mundo quer, pô, já falei isso com vocês, já conversei isso com vocês, né? Porque eu sou engenheiro. Então, é engenheiro falando dos problemas de engenharia. Eu não fico aqui só falando o que está né, a parte de conteúdo, de apostila. Eu procuro também trazer, como engenheiro da área, trabalho com a área, trazer a experiência também no nosso dia a dia, né? Todo mundo quer ter ar-condicionado porque virou status, né? Às vezes a pessoa nem precisa de ar-condicionado. Era só pôr uma lã de rocha em cima da laje, embaixo do telhado, já teria uma temperatura ambiente agradável. Não, o cara quer ter ar-condicionado, gasta energia para mostrar para a sociedade que ele também tem ar-condicionado. E muitas vezes nem precisa, né? Pronto, falei. Falei demais. E falei empolgado. Alguém que falou alguma coisa? Rômulo, conseguiu, hein, Laerte? Opa, enviar o Deu para ter trabalho, você pego. tá falando, professor? Hã? Oi? Conseguiu o quê? Compreender mais esse ciclo, hein? Sim, consegui. Uhum. Você já tinha falado na sala também uma vez, não Eu sei se já você tinha lembra. falado, mas eu gosto para afirmar. Para você, como engenheiro civil, você saber que o condensador fica. O que fica do lado externo é o condensador que joga o calor fora. O que fica dentro da Sim, sala é o evaporador. Né? Ter esse mas é legal entendimento. isso. Hã? É Não, bom saber disso. é bom É saber. importante. É importante. Por isso que eu falei, por isso que a gente estuda isso. Entendeu, Dionísio? Bom dia. E eu achei muito bom também você falando que não precisa ter ar-condicionado em todo lugar. Isso é verdade. E o cara, às vezes, cara, é só pôr uma manta de lã de rocha em cima da laje, né? Se tem o telhado lá em Bom dia, cima, né? professor. Tudo bem, Dionísio? Ó, você tem o telhado aqui, tem a laje Tudo aqui. ótimo. Tudo ótimo? Que bom. Você vai pôr umas placas de lã de rocha aqui, ó, né? O sol para aqui já. Né? Não precisa, e o ambiente aqui fica melhor, tem uma ventilação. Você nem precisa do ar-condicionado, mas a pessoa quer pôr porque quer mostrar que tem ar-condicionado, né? Eu vou fazer o quê? Eu instalo, né? Eu instalo, eu ganho. Então vamos seguir aqui a nossa vida. Hoje nós vamos ver a parte de condução de calor, né? Aqui está um varetamento de um chiller. Aqui são trocadores de calor, ó, pessoal. Tá vendo esses milhares de caninhos? Isso existe sim. Eu já fiz varetamento para limpar isso daí, ó, com bucha de aço. Com muito cuidado, porque isso é de cobre, você não pode riscar. Né? Porque você imagina um shopping. Isso daqui é sistema de ar-condicionado de um shopping center. Né? Isso é um sistema de um chiller de alta capacidade, né? De um shopping center. Isso deve ter aqui uns 600 BTUs, coisa imensa. Então aqui acontecem as trocas de calor dentro, né? Vem a água gelada das lojas do shopping, né? Você deve conviver com isso aí, Laerte. Ela passa por aqui, troca calor, ela Sim, é, é bem assim lá no Tamboré. Os tubos é um ligado ao outro, né? Aí a gente é, só paga pro shopping já. você paga a água gelada que chega na sua loja, né? Isso. Aí a gente já tem na verdade a gente tem um mini filtro, né? Com água É, quente e água gelada. aham. Aí eles pagam no aluguel, que eu já vi lá no contrato.
Paga tudo. Ar-condicionado, água. E é caro, filho, não é barato. Não. É caro, caro. A maior Ixi, parte. Deixa eu então já contar para vocês, né? A maior parte da conta de um shopping center é o sistema de ar-condicionado. Por isso que eles demoram para ligar de manhã e desligam 8 horas da noite. Né? Por quê? Para baixar a conta de luz. É, a parte de ar-condicionado no shopping é caríssima. Esses equipamentos aqui são caríssimos também, né? Eu trabalhei muito com esses equipamentos da Carrier, né? Bem, você é é louco, muito. professor. Os caras Hã? ficam bravos lá na loja quando a gente esquece de ligar o ar-condicionado. Nossa, Vixe, fica bravo, esquece. hein? O cara fala, É, "Ô, como você esquece o ar-condicionado ligado? Como é que tá agora? Não sei o é, quê. Vai vir mó cara a conta. é Fica caro. bravo lá. Que é um sistema que fica gelando, né? Se não tiver ainda o controlador, regulador o térmico, né, da temperatura ambiente, ele chega a 10 graus. Se não estiver funcionando o termostato no ambiente. Então vamos seguir aqui, né? Então a condução, né? Condução de calor, né? É um processo, né? É um processo estacionário. O que eu quero dizer com isso daí? Tá? Ele ocorre entre um sólido e um fluido estático. Você tem uma chapa metálica aqui, ó, por exemplo. E aqui tem o ambiente. Você não tem a troca por ventilação. É estacionário. O ar está parado em cima do corpo aquecido. Né? Não tem um movimento entre os corpos na condução de calor, pessoal. Tá? É uma parte estacionária. Já a convecção, né? Então a condução está tudo parado. Acontece a troca de calor com os elementos lá, com o metal, com o ar, tudo parado, sem ventilador. Já na convecção, um meio é estacionário e o outro está em movimento, né? A partir de uma diferença de temperatura entre eles. Por exemplo, naquele ar-condicionado é convecção, né? Você tem ali, ó, uma parte é convecção, uma parte é condução, né? Na hora que você tem o tubo aqui de cobre, ou as aletas ali, né? Você tem ali a serpentina gelada. Você joga um ventilador aqui. Daí é isso que acontece, pessoal. Passa o fluido aqui dentro, que está roubando o calor para virar, né? Esse fluido aqui dentro, ele está roubando o calor do ambiente para virar gás. Ele quer virar gás. Tudo quer virar gás na natureza. Então, o que ele faz? Ele começa a roubar calor aqui, ó. Ai, caramba. Ele começa a roubar calor do ambiente, esse gás aqui dentro. E daí, o que teu aparelho de ar-condicionado faz? Ele vem aqui, ele pôs um ventilador que lá está dentro do evaporador, né? Ele tem um ventilador que faz circular esse ar mais gelado para cá, que é a sua sala, né? As pessoas vendo televisão aqui, né? Recebe esse ar fresco porque tem um ventilador dentro do equipamento evaporador que assopra ar gelado para cima das pessoas. Porque aqui dentro do circuito tem um gás que quer virar. Como você aumentou o volume do local, ele viu, ó, posso crescer, então vou virar gás. Daí ele pode crescer e começa a virar gás, ele começa a roubar calor do ambiente. Daí vem um ventilador e assopra o ar gelado para a tua sala. E aí as pessoas ficam felizes aqui comemorando. É isso que acontece. E a tua conta de energia vai lá para a casa do chapéu.
né? Aí, que eu ia falar aqui, ó. E o que acontece? E daí, quando eu assopro o ventilador no tubo aqui, pessoal, aí nós temos uma parte em movimento, né? E aí nós temos a convecção. E, ó, é com muito detalhe. E na parede, aqui como esfriou aqui dentro, e na parede do tubo nós temos o quê? A condução. Entendeu? Na parede do tubo aqui, ó. Aqui tá calor fora do tubo. Ele roubou, ele jogou calor para dentro. Então, dentro da parede do tubo é a condução de calor. Fora do tubo, como tem esse ventilador assoprando, nós temos a convecção, porque nós temos o ar em movimento. Tá? E daí nós vamos para a radiação térmica. Pessoal, esse é um tema que eu gosto. Tá? Na próxima aula você fala, professor, repete para mim. Pode, eu repito com maior satisfação. Tá? Radiação térmica ocorre através de ondas eletromagnéticas, ou seja, né, se o meio que ela é transportado, a radiação térmica, através de ondas magnéticas, é porque ela não precisa de meio material para ocorrer. Né? Por isso que nós temos Sol e a Terrinha aqui, ó, recebe o calor. Porque aqui não é vácuo, no espaço é vácuo. Então, o que traz o calor para a Terra são as ondas eletromagnéticas que transportam o calor. Então, o calor por radiação não precisa de um meio material, né? Não precisa do ar. Ele vem pela radiação térmica, pela radiação, pelas ondas eletromagnéticas, e por isso que tem vida na Terra, né? Pelo calor, né? E outra coisa, uma definição importante, engenheiro, a transferência de calor, né, ou calor, ou simplesmente calor, é uma energia que está em trânsito. Ah, então, o que é calor? É energia em trânsito. Né? Calor é energia que está em trânsito, na forma de calor. Né? Então, calor, né, isso começa a cair muito em concurso público, viu? Calor é energia que está em trânsito. E a forma como essa transferência de calor ocorre depende do tipo de processo de calor que está ocorrendo. Depende se vai ser condução, convecção ou radiação térmica. Tá? Então, pessoal, se eu me alongar na teoria aqui, vai dar um caráter de complexidade. Só que, para a gente, engenheiro, não tem esse caráter de complexidade. Nós vamos fazer aqui já um exercício de fixação. Tá? Vamos lá.
Aqui os exemplos que nós falamos, né? Condução, né? Tá vendo? Você pôs a barra, né, no fogo, esquentou sua mão, é a condução. É um meio estacionário, não tem nada em movimento, não tem ventilador, não tem nada. O calor veio pela barra aqui, ó. Esse ar quente que sobe, ó, você já teve o movimento do ar subindo, né? O ar subiu, né, pela densidade menor, quando o ar aquece, as partículas se afastam, né, ele fica mais leve que o ar e sobe. E você sente o calor. Aqui é a convecção. E esse calor que você sente vindo com a mão aqui, né? Essa sensação é a irradiação térmica. Tá? E como é que ocorre, ó, na condução de calor, pessoal? Como é que ocorre essas questões aí? Ó, as moléculas, na hora que elas se aquecem, elas têm mais energia, né? Elas ficam, ó, quando a chama aqui, ó. Aqui tem uma agitação muito maior, agitação menor e pouco agitada. Então, o que mede a temperatura é a agitação das moléculas, tá? E aqui nós temos, pessoal, a lei de Fourier, que diz o seguinte, ó. Essa aqui, eu já vou direto, né? Vamos aqui, ó. O que é o QX duas linhas, né? É o fluxo térmico, né? É o fluxo térmico. E como é que se calcula o fluxo térmico? É o K, que é a condutividade térmica do material, é uma característica do material, vezes o gradiente de temperatura, que é a diferença de temperatura, ó, entre esse lado e esse aqui, ó. Tá? Dividido pelo X aqui, né? Que no nosso caso, avançando na lei de Fourier, que é essa aqui, ó. O fluxo térmico é o K vezes a diferença de temperatura. Olha, tiramos esse negativo aqui, ó, porque nós colocamos a temperatura maior na frente. Ó, então vai ficar a temperatura maior menos a temperatura menor, dividido pela espessura da placa, vezes a condutividade térmica do material, você vai obter o quê? O fluxo térmico que está acontecendo numa chapa de aço, por exemplo. Né? E o que é o fluxo térmico? É a taxa de transferência de calor dividido pela área. No caso aqui, ó, a área seria essa área aqui, ó. Quanto, ó, o fluxo térmico distribuído por essa área. Por isso que a unidade de fluxo térmico, engenheiro, ó, é o watt por metro quadrado, né? E a transferência, a taxa de transferência de calor é só o watt. Quando você divide pelo metro quadrado, aonde ela está passando esse calor, você tem o fluxo térmico, tá? E a área é a área da seção. Então, aqui, ó, ó, como que linha X, ó, que linha 2x. Isso é simbologia internacional, tá?
é igual ao quê? Ao QX, a quantidade, a taxa de calor que está sendo transferida pela área. Então, você passa para cá, ó, a área está dividindo, você isola o QX, ó, é Q duas linhas X, vezes a área. E vamos praticar esse exercício já. Tá, consegui aqui, estava meio enrolado esse negócio. Aqui, ó. Cálculo, você tem aqui essa situação, pessoal. Você tem aqui essa parede, né? Ela tem essa medida aqui, ó. Ela tem de comprimento 1,20 m e meio metro de altura. Tá? Daí, tá dando para enxergar? Não muito, hein, professor? Eu vou melhorar aqui, As tá? medidas não estão dando para enxergar, não. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou um pouco. Tá. Então, eu vou escrever aqui Melhorou, por professor. cima. Ó. Oi? Fala, Dionísio. Não, agora ficou melhor, viu? É. Ó, então, ela tem aqui 1,20 m, ó, 1,20 m, né? E ela tem meio metro de altura. Daí eu falo, ó, que o K, né? O K dela, o coeficiente, né? A condutividade térmica do material K, dá para enxergar aqui? Eu vou escrever aqui, ó, K igual a 1,7 watt, essa unidade, né? Metros por Kelvin. A temperatura em 1, né? Desse lado aqui, ó, a temperatura desse lado aqui da chapa, da parede, está em 1.400 kelvins. E a temperatura em 2 está igual a 1.150 kelvin. Daí eu quero saber, eu quero que a gente vamos calcular aqui, ó, a taxa de transferência de calor perdida através dessa parede. Então, você tem essas duas temperaturas, né? Você tem essas duas temperaturas, né? Dentro do ambiente, você tem 1.400 kelvins, né? E fora do ambiente, você tem 1.150 kelvins. Qual é o calor que está sendo perdido aqui? Ele está perguntando. Aí a gente vai usar diretamente a fórmula de Fourier, né? A lei de Fourier, que é Q duas linhas é igual a K vezes ΔT dividido pela espessura da parede. Quanto vale o K, engenheiro?
1,7. 1,7. Perfeito. Nossa, caiu meu. Vale 1,7. Quanto vale o ΔT? Primeiro é a temperatura maior, 1.400. Menos a temperatura menor, 1.150. Dividido pelo L. Quanto vale o L, pessoal? Aqui, ó. 0,15 metros. Então, qual é... Aí nós estamos calculando o fluxo térmico, tá? O K duas linhas é o fluxo térmico. Quanto que vai dar essa conta aí? Alguém fez? Vou fazer aqui também. Professor, eu fiz com a calculadora do celular, deu 6,166. Não sei se está certo. 6,1. 66. Tá. Watt por metro quadrado. Deixa eu fazer também aqui. 1.400 vezes 1.050 vezes 1,7 igual, divido por 0,15. Para mim está dando outro valor. Está dando 2.833, né? Deixa eu só fazer de novo. Calma aí. É. Para mim também, 2.833,33. Ótimo. Quanto que deu, Dionísio? 2.000? É 2.833,333. Tá. São Watt, 5,3 aí. vou por 2 só, tá? Watt por metro quadrado. Tá? Então, é a taxa de calor, é aí o fluxo térmico que está passando por metro quadrado aqui, tá vendo? Tá, cada metrinho quadrado disso daqui, um por um, está passando essa quantidade de calor aí. Eu quero que vocês percebam, pegar a fórmula, né? E colocar o valor, engenheiro. O Fourier já fez os cálculos para a gente, há 1000 anos atrás. Brincadeira, menos, lógico, né? Você vê? Mas ele já fez esse cálculo para a gente. Essa é o que eu quero passar para vocês. É só pegar e pôr a fórmula. Só que vamos acabar o problema, né? Porque ele pediu o quê? A taxa de transferência, né? Aqui nós calculamos por metro quadrado, mas ele quer saber quanto está passando de calor aqui na chapa inteira, né? Quantos metros quadrados tem essa chapa? Vamos calcular a área dela. A área é 1,2 vezes 0,5, certo? 1,2 vezes 0,5. Confiram aí comigo também, que aqui é tudo ao vivo, né? Deu 0,60. Metros quadrados. Tá? E como é que eu vou achar, então? Aqui, ó, engenheiro, aqui não é, né? 2.833,33 watts para cada metro quadrado. Se eu multiplicar pela área, ó, pela área, né, toda aqui da parede, eu vou achar
quanto está passando, né, na parede. Eu vou achar a taxa de transferência de calor que passa naquela parede. Então, multiplicando isso daí, vezes 2.833,33, vai dar 1.700 watts, né? Que é o que ele pediu, que é o que, né? Que é a taxa de transferência. Então, a lei de Fourier é isso, pessoal. Não tem não tem muitas dificuldades a aplicação da lei de Fourier. Deixa eu ver se eu tenho outra aplicação aqui. Não, entenderam esse exercício? Essa atividade? Laerte, entendeu o que eu fiz aqui? Entendi. Só a Quer que eu, calculadora me trollou aqui, bro. bom, acontece. Eu tô usando o Quer que eu faça? celular. Quer que eu faço de novo porque fez um, é tudo igual. Daí o cara pede, qual é a temperatura da parede, se o fluxo do calor, entendeu? É tudo igual. Vocês querem que eu faça de novo? Por mim tá suave, professor Snake. Dionísio, quer que Deu pra faça de entender. novo? O Thalita, William, Tranquilo, professor, esse aí. tranquilo? Tá, É bem tranquilo. tranquilo, né? Tá. Mas sabe o que é, pessoal? Porque eu tô. Daí põe na prova um exercício desse, as pessoas assustam. Não vocês, lógico, né? Então vamos fazer um outro. Ó, a condutividade térmica de uma folha isolante de alumínio extrudado, rígido, é igual a, né, 0,029 watts por metro vezes Kelvin. Então, o que é isso? Ele fala que a característica desse material, né? Então, é o K. K é igual a 0,029 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Para uma determinada aplicação, né, geralmente isso é usado em câmara fria, né? Para uma determinada aplicação, a diferença de temperaturas medidas entre as superfícies de uma folha com 20 milímetros, então a espessura, né, vou pôr L, né, que já é espessura, é 20 milímetros. Você vê, a pessoa começa a ler essa questão, ela assusta, mas os meus engenheiros não podem ficar assustados com isso. Né? Então, ele está falando que o ΔT, pessoal, ele já deu até o ΔT. É 10 Kelvin. Então,
Então, ele pede qual é a taxa de transferência de calor através de uma folha isolante, né, dessa folha aí, que vai ter que medir. Ela vai ter, ó, a medida dela, ó, isso aqui. Ela vai ter a seguinte medida, ó. Devia estar um pouquinho melhor, porque ela falou que é quadrada, né? Ela vai ter 2 metros por 2. Então, ele quer saber qual é a taxa de transferência, né? Então, ele está pedindo a taxa de transferência de calor através da folha isolante. Então, vem o calor aqui, ó, e perde esse calor para cá, ó, né? Aqui é dentro da câmara fria, provavelmente, né? A diferença entre a temperatura de fora e a temperatura externa é 10 kelvins, né? Então, ele quer saber, daí nós vamos aplicar a lei de Fourier, né? Que diz o quê? Primeiro, ela diz que o fluxo, né? Que o fluxo térmico é o K vezes o ΔT dividido pelo L. Então, vou lá e substituo. Quanto vale o K? 0,029 vezes o ΔT, que é 10, dividido por 20 milímetros. Só que daí você tem que pôr 20 milímetros, você tem que pôr em metro, né? E como é que a gente vai fazer, ó, 20 milímetros em metro? Então, ó, 20 milímetros. Então, eu vou dividir por 1000. Tá? Daí você faz na calculadora aí, 20 dividido por 1000. 0,2. Quanto? 0,2, né? 0,02, né? Isso. Né? Porque corta 1, fica 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 põe 0,1, 2, 2. 2, 0. 1, 2, 2, 0. Certo? Vê, confira aí também, né? Para mim. Vocês são a minha garantia aí. Hein? Então, o L deu 2, 0,02. Fazendo essas continhas aí, tá? Vezes 10, dividido por 0,02, que deu 14,5, é isso? Tá com calculadora aí, Dionísio? Estou sim, professor. Deu isso, né? É isso mesmo. Isso, positivo. Tá. E aí nós achamos o fluxo térmico, mas ele está pedindo o quê, ó? Ele está pedindo... Cadê? Ah, a taxa de transferência. A taxa de transferência, que é o quê? Né? Porque aqui é por metro quadrado. A taxa de transferência é o fluxo vezes a área. Qual é a área aqui, pessoal? 2 por 2, né? 2 por 2. Então, a área disso daqui, da chapa de alumínio, 4 metros quadrados. Então, eu vou pegar 14,5 vezes 4. Vezes 4. Quanto deu, engenheiro? Alguém fez? Conta aí. Fez o Laerte? Deu 58. Calma aí, 58. professor. 58. 58 watts, né? Por que watts? Porque o 14,5, ó, é watt por metro quadrado. E aí você multiplicou pela área, que é metro quadrado. O tá em cima e tá embaixo, cancela, só sobra o watt. Tá? É sempre assim.
Toda unidade é sempre assim. Não tem uma unidade que aparece do nada, não tem. Então, deu 50 watts. 58, que é a alternativa C. Pessoal, essa lei tem alguma... Dá para a gente encarar a lei de Fourier? Dá para fazer, né? Dá. Dá. Alguém tem alguma dúvida? Condução térmica. Não, suavidade. Hoje é suave? Então, por mim, é hoje isso daí, pessoal. Aprenderam, vai cair exercício na prova desse. Vai cair 2 desse, igualzinho. Igualzinho. Vocês aprenderam, já está com 200 pontos garantidos. Mais, né? Porque 4.000 a prova. Então, suave. Suave, pessoal? Então, por hoje é Precisa só. com calculadora, né? Sem Hã? celular. Não. Tem que ir com a calculadora sem celular para não errar, né? Uhum. Tá bom, pessoal? Por hoje seria isso daí. Beleza. Tá ok? Então, pessoal, vou Tranquilo. encerrar a gravação aí. Bom dia para todos aí. Fiquem com Deus aí. Bom dia, professor. É nóis, tamo junto. Até mais. Até Igualmente, amanhã. professor. Até amanhã. Amanhã é feriado, né? Amanhã não tem amanhã é aula, né, feriado, né? professor? Eu tenho. Não tem. Beleza, então. Um Era essa a abraço, dúvida. abraço, Guilherme. Um abraço, Dionísio. Um Abraço, abraço. até mais. Um abraço. Ficam com Deus. Abraço, professor. Obrigado. Com Deus também. Obrigado igualmente.